sétimo ano, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que foi que aconteceu com o feudalismo, como foi a derrubada desse sistema e ao mesmo tempo vamos conseguir compreender como foi essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Quais as principais características que vão se contradizer entre um período e outro? Pessoal, a gente estava estudando toda a Idade Média, que ela é dividida entre Alta Idade Média, Baixa Idade Média. E nisso percebemos algumas mudanças, entendemos como se consolidava a sociedade. Ela era uma sociedade estamental, baseada na produção agrícola. Porém, ali no século XI aconteceu uma pequena mudança que fez toda a diferença. O que foi que aconteceu no século XI? Houve um crescimento populacional. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as pessoas estavam vivendo mais. E nisso trouxe algumas mudanças para algo que já era consolidado como feudalismo. Por exemplo, a questão de terra. Como assim a questão de terra? Gente, antes os filhos dos nobres geralmente herdavam, o filho mais velho herdava o feudo, enquanto o filho mais novo geralmente ia para a igreja. Só que agora ele estava tendo 4, 5 filhos e eles estavam chegando à fase adulta e começando a brigar entre si por terras. Isso vai gerar um conflito territorial. Ao mesmo tempo que no Oriente nós tínhamos a invasão, né, a chegada dos muçulmanos com a sua religião, ok? A Igreja Católica ela vai acabar considerando isso uma invasão, uma tomada da Terra Santa e vai promover as cruzadas. Até aí tudo bem. A partir das cruzadas, ela vai trazer outras consequências, que nós sabemos que em história um processo leva ao outro. Como assim? Por conta das cruzadas, os europeus eles vão acabar tendo um contato com produtos orientais, com comércio, e vão acabar levando para a Europa Ocidental a prática do comércio. Vai surgir feiras, vai surgir a questão dos artesãos que vão melhorar seus serviços. E isso tudo faz parte de um conjunto chamado de renascimento comercial e urbano. Pessoal, esse momento que eu tô falando para vocês, ele estende-se mais ou menos do século XI ao século XIII. Lá pelo século XIV vai vir outras crises. Só que dessa vez as crises vão ser negativas, ok? Por que dessa vez? Porque ali no século XI, quando houve essa mudança, essa passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, digamos que foram coisas boas, né? Porque a população estava crescendo, porque houve as cruzadas trouxe para a Europa o comércio, o renascimento das cidades. Lá na cidade surgiu novos ofícios. O que é ofício? Formas de trabalhar. Então até aí tudo bem, tá tudo mudando para o bem. Porém, a partir do século XIII vai acontecer mudanças que não vão ser tão boas. Relembrando um pouquinho aqui as cruzadas, gente, elas surgem da necessidade de salvar esse sistema, de salvar o feudalismo. Porém, a gente pode concluir aqui, como A mais B, que as cruzadas, ela nasce da tentativa de salvar o feudalismo, mas ela também é a grande responsável pela desestruturação do feudalismo. Por quê? Porque justamente as cruzadas são as responsáveis por trazer o renascimento comercial e urbano. E o feudalismo, a gente sabe, pessoal, que ele só se sustenta porque é no campo, porque é aquela prática de plantar, é aquela prática de dividir a terra em 3 para que haja rotação de terra, é a troca entre um feudo e outro, ali é aquela coisa bem simples. E a partir do renascimento da cidade, o que é que vai acontecer? Novas formas de trabalho. Então, muitos servos vão acabar abandonando o campo
e fugindo para a cidade em busca de novas formas de trabalho. E isso já começa a mexer aqui com a cabecinha do senhor feudal. Ele tá vendo que ele tá perdendo poder. E a igreja, então, que era a maior das senhoras feudais, ela era a dona da maior quantidade de terras. Então, ela começa a ficar preocupada com essa questão. Então, ela também tenta ir para a cidade e lá ela começa a fiscalizar as corporações de ofício. E tudo bem até aí, até que chega o século XIV. Mas afinal, o que foi que aconteceu nesse século XIV? Tanta coisa. E aí, gente, eu vou logo pro resultado final. Todas essas crises do século XIV vai trazer um advento muito importante, que eu quero que vocês lembrem bem agora. O poder que antes era descentralizado, ele se torna centralizado. E o que é que significa isso? Gente, lá no feudalismo, lá na Baixa Idade Média e principalmente na Alta Idade Média, o poder era de quem tinha mais terras. Contudo, não tinha condição de uma pessoa ser dona de toda a terra. Então, cada terra, ou seja, cada feudo, tinha um senhor feudal. E cada senhor feudal era responsável pelo seu feudo, ok? Ele não tinha que obedecer à regra do seu vizinho. Nada disso, cada um no seu quadrado. E tudo dava certo. Até que inicia a decadência do feudalismo. E o poder, gente, ele não consegue mais ficar descentralizado, perdão. Ele tem que ficar centralizado. Não é mais possível que exista vários focos de poder. A sociedade mudou, surgiram cidades, surgiram comércio. É preciso que uma pessoa, uma única pessoa que tenha respeito de todos e seja rico, né? Tem ali uma grande quantidadezinha de terra, torne o poder centralizado. Adivinha quem vai ser? Isso mesmo, o rei. E agora, sobre essas tais crises, o que são elas? O que de fato aconteceu? Gente, vocês já ouviram falar bastante sobre a peste negra, né? Que foi uma pandemia, tipo a que a gente vive agora. Não, na verdade não é igual porque, enfim, ela veio da pulga de um rato, o rato é o transmissor. E a gente já tinha conversado sobre isso em sala de aula. Então vou ser bem breve. Eu vou apenas citar aqui as consequências. Então, nós tivemos peste negra. 2, nós tivemos Guerra dos 100 Anos. E nós tivemos fome. Por quê? Gente, o clima começa a mudar novamente. As plantações não dão tão certo. A população continua crescendo. Então vai haver muita gente desnutrida, com fome. E isso, pessoal, o fato delas estarem nessas condições de desnutrição, de carestia, né? Que é o conceito que a gente usa em história, elas vão estar simplesmente aptas a serem atacadas pela peste negra. E aí a gente vai ter 1/4 da população sendo dizimada na Europa. E aí, gente, todo esse contexto de peste negra, de exploração, de escassez de alimentos. Claro que quem sofre primeiro são os mais pobres, então os servos vão acabar sendo explorados cada vez mais. Se eles já trabalhavam muito ali na Alta Idade Média, agora eles vão ser duplamente explorados. E isso vai fazer com que eles se revoltem contra os senhores feudais. Inclusive, isso vai assustar tanto os senhores feudais que eles vão pedir ajuda ao rei, ok? Essa aristocracia, essa nobreza, que é onde está centralizado os senhores feudais, vão ver que não dá mais para se sustentar, porque eles exploraram e os camponeses e servos vão todos se revoltar. Então ele vai lá no rei e pede ajuda, ok? E o rei sim promete a ajuda, com a condição de que eles vão aceitar o rei como autoridade máxima, com o poder centralizado em suas mãos. E a partir daí inicia um processo chamado de formação das monarquias nacionais. Eu vou falar aqui um contexto de como foi, mas de antemão, gente, é um período que vai se formar as principais monarquias. Contudo,
elas não aconteceram ao mesmo tempo e cada uma tem características específicas, ok? A gente vai ter Portugal com a Revolução de Avis, a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos e por causa dessa guerra, ao final dela, você vai ter as monarquias da França e da Inglaterra. E dentre essas transformações,